não tá indo, então? Não, não apareceu. Tá, eu vou Mas tentar de novo. se apareceu, eu aceito sim, pode deixar. Tá bom. Legal, deu? Deu certo? Deu. Então, pessoal, acho que eu já tenho um tempinho agora, eu vou começar com a gente mesmo e à medida que o povo for chegando, a gente volta, a gente passa de novo o conteúdo que a gente precisar, tá certo? Eu acredito que a maioria de vocês já me conhecem da primeira aula, meu nome é Juan, e eu sou responsável pelas aulas de matemática de vocês. Nossas aulas vão ser todas as terças-feiras, a cada semana sim, semana não, né? Cada 15 dias. A gente vai intercalando entre as aulas de matemática e as aulas de português. A primeira aula a gente explorou bastante sobre a regra de três, né? Tanto a simples quanto a composta. A gente fez alguns exercícios, a gente tirou algumas dúvidas sobre o assunto. E agora, para a segunda aula, eu trouxe dois tópicos que não aparecem com a frequência tão grande quanto a regra de três, mas também são bastante explorados nos vestibulares, concursos, todos esse tipo de provas aparece bastante, que é o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum. Eu vou iniciar aqui a aula, abrir as transparências para vocês. Caso alguém tenha algum problema com áudio, alguma dificuldade ou alguma dúvida, podem perguntar, podem me interromper, que a gente vai resolvendo da melhor forma possível. Vou lembrar vocês também que essa aula a gente está gravando ela vai ser colocada na plataforma, assim como a primeira já está disponível lá para quem perdeu ou quem quer assistir de novo. E eu acho que é isso. Eu vou iniciar a apresentação aqui, qualquer coisa vocês podem me perguntar. Bom, como eu falei para vocês, a nossa aula hoje ela vai ser focada tanto no mínimo múltiplo comum, que é o conhecido MMC, e também no máximo divisor comum, que a gente chama de MDC. Antes de falar diretamente sobre o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, a gente precisa de dois conceitos que são importantes para a gente seguir, que são os múltiplos e os divisores de um número. Primeiro, os múltiplos. Os múltiplos, eles são basicamente um valor que resulta da multiplicação de um número qualquer. Você tem um valor inicial, você multiplica ele por qualquer número, você vai ter nos múltiplos desse número inicial. Por exemplo, aqui os múltiplos do número 2. É o próprio 2, né, que é equivalente a 2 vezes 1, 4, que é 2 vezes 2, 6, que é 2 vezes 3, 8, que é 2 vezes 4. E assim por diante. Pode multiplicar por 5, por 10, por quanto você precisar. Todos esses números eles vão ser múltiplos de 2. E também, como a gente falou, os divisores de um número. Os divisores, basicamente, quando você faz a divisão entre eles, você vai ter um número inteiro. Por exemplo, os números inteiros, né, para deixar claro, são todos aqueles. 1, 2, 3, a gente não vai ter fração, a gente não vai ter vírgula, a gente não vai ter nada aqui, vão ser só números inteiros. Ou isso também é equivalente a dizer que o resto da divisão entre esses números seja igual a zero. Como, por exemplo, aqui, os divisores do número 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Qualquer um desses valores que você faça a divisão aqui, se você dividir 12 por 1, dividir 12 por 2, 12 por 3, por 4 e assim por diante, todos eles vão dar números inteiros. E, consequentemente, o resto de todas essas divisões vai ser igual a zero. E com esses dois conceitos aqui, fica um pouquinho mais fácil da gente falar tanto do MMC quanto do MDC.
Eu vou começar primeiro pelo mínimo múltiplo comum, o MMC. Uma definiçãozinha dele aqui rápida. O MMC ele é definido como menor valor positivo não nulo que seja múltiplo de 2 ou mais números. Às vezes, lendo assim, fazendo uma definição, acaba que fica meio estranho, parece meio complicado, mas vocês vão ver na hora que a gente começar os exercícios ali, que é um conteúdo bem tranquilo, da mesma forma que foi regra de 3, a gente consegue resolver esses problemas tipo, sem dificuldade, não vai envolver contas difíceis, não vai envolver equação, não vai envolver nada, só trabalho ali, papel e o resultado sai fácil. Tem algumas maneiras diferentes para a gente calcular o MMC, mas não vale a pena a gente ficar focando nisso. Vamos resolver desse jeito, vamos resolver desse outro jeito. Caso alguém não se adapte à decomposição simultânea, que é um método que a gente vai utilizar, aí a gente pode procurar um outro método, apresentar de uma outra maneira, mas eu acredito que a decomposição simultânea seja o mais fácil, com certeza o mais utilizado, então eu acredito que vai ser um conteúdo tranquilo também para vocês. No que consiste a decomposição simultânea? Basicamente você reduzir os números, os valores que você quer calcular ali, o mínimo múltiplo comum, qualquer outra coisa, dividindo eles pelos números primos. Até você chegar no valor unitário. Você ficar dividindo esses números, qualquer valor pelos números primos, você vai chegar, uma hora a sua divisão vai chegar no valor unitário. E é isso que a decomposição simultânea faz, independente do tamanho, independente da quantidade de contas que você tenha que fazer, uma hora você vai chegar nesse valor unitário. E a gente vai fazer bastante isso, a gente vai trabalhar bastante isso nos exercícios, e aí eu acredito que fique mais fácil para entender aqui tanto a decomposição, como funciona o MMC. Então vamos seguir em frente. Aqui só para deixar anotado, que a gente vai utilizar bastante durante os exercícios, os números primos são aqueles que podem ser divididos somente por 1 e por eles mesmos. Aí, os primeiros aqui que a gente tem, vão lá, 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e 23. Para qualquer um desses, como já diz a definição dele, você só consegue dividir eles para ter um número inteiro, ou por 1 ou pelo próprio número. E principalmente esses do começo aqui, a gente vai utilizar bastante nos cálculos do MMC. Passando aqui, a gente já, do mesmo jeito que a gente fez na primeira aula, eu vou começar pelos exercícios aqui para a gente poder, tiver uma maneira mais fácil de a gente aprender esse conteúdo. Do mesmo jeito que foi para a regra de 3, como a gente vai resolvendo ali, eu criei, do mesmo jeito ali, eu montei um roteirinho para a gente seguir todo o exercício, para ficar aquela coisa que a gente fez da última aula ali, segue sempre o mesmo padrão, resolve da mesma forma, para a gente diminuir a chance de errar. Esse primeiro aqui, ele é só um exercício de fixação mesmo, bem básico do conteúdo, e ele pede para a gente calcular o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 150 e 20. Aí agora eu vou começar aqui um passo a passo com vocês, a gente vai resolvendo. Aí, caso vocês tenham alguma dúvida, podem parar e perguntar, à vontade. Como que eu faço para começar a resolver esse exercício? Esse primeiro passo, ele não é necessário, vamos dizer assim, só que ele acaba facilitando, em partes, a sua conta. Então, eu acredito que para manter um padrão sempre de resolução, a primeira coisa que eu faço é ordenar esses números da forma decrescente. Então, a gente tem os 3 números, 150, 90 e 20, já deixei eles organizados dessa maneira. Esse aí é o primeiro passo, bem simples, bem rápido para fazer. Vocês vão ver nesse passo a passo que eu coloquei tudo bem detalhado, bem tranquilo, para a gente não ter dificuldade, tanto acompanhando o material, ou quanto agora na aula, depois, e na hora de fazer a prova, principalmente. Ordenado esses números de forma decrescente, o segundo passo aqui, coloquei os números novamente, para a gente não perder aqui. O segundo passo a gente vai lá, traça uma linha direita do último termo da sequência. Não importa se tem 2, tem 3, a gente só vai pegar aqui e colocar uma linha, do jeito que eu acabei de mostrar aqui na transparência. Fez isso, agora a gente vai começar a divisão. A gente vai começar a decompor esses termos.
E a gente vai utilizar os números primos na decomposição simultânea, como a gente tinha falado lá no começo. O número 1 a gente não vai precisar ficar dividindo por ele, né? Senão a gente não vai conseguir sair do lugar. Então, o primeiro número que a gente coloca ali na divisão é o 2. Feito isso, a gente vai dividir todos os termos por 2. Então, a gente vai dividir 150 por 2, a gente vai dividir 90 por 2, a gente vai dividir 20 por 2. O resultado a gente vai jogar ali para baixo. Então, vai ficar assim. 150 dividido por 2 dá 75, 90 dividido por 2 dá 45 e 20 dividido por 2 dá 10. Beleza, esse foi o nosso terceiro passo, a gente iniciou a divisão. Só que, para o MMC, tanto para o MMC quanto para o MDC, a gente tem que chegar no valor unitário. Então, a gente vai usar os números primos, a gente vai ficar fazendo essa decomposição o tempo todo, até a gente conseguir chegar no valor unitário. Então, o exercício não para por aí. Na sequência, a gente vai dividindo os resultados ali por números primos, do mesmo jeito que a gente fez para o primeiro, a gente vai fazendo isso, vai virar um ciclo ali até chegar no valor unitário. A gente vai acompanhando aqui. Ó, o que tem de especial nessa segunda parte? Na primeira linha ali, se vocês acompanharem, todos os números eram divisíveis por 2. Então, não tem muito segredo, né? 150 divide, 90 divide, o 20 divide. Nessa segunda linha, se vocês repararem, o 75 e o 45 não são divisíveis, não vai dar um número inteiro. Mas o 10, ele é divisível por 2. Então, a gente tem que manter os menores números primos possíveis aqui, até a gente decompor eles. A hora que a gente não conseguir decompor por 2, a gente vai testar o 3, depois não conseguiu o 3, a gente testa o 5, o 7 e assim por diante. O importante é que a gente consiga fazer a decomposição sempre pelo menor número primo possível. Então, nesse caso, como o 10 é divisível por 2, a gente vai decompor novamente por 2. Porém, como o 75 e o 45 eles não são divisíveis, a gente só copia eles para baixo. Aí a gente altera só o 10. Então, ó, o 75, como não é divisível, a gente joga ele para baixo aqui da mesma maneira. O 45 também da mesma forma. E o 10, que é divisível, a gente divide por 2, ele resta 5. Agora, essa sequência aqui, esses números não são divisíveis por 2. Então, o 2 a gente já cumpriu a parte que precisava dele. Porém, eles são divisíveis por 3. Nem todos também da mesma forma, mas o 75 e o 45 a gente consegue dividir por 3. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Os números que são divisíveis por 3 ali, a gente vai dividir, e os que não são, a gente copia para baixo, do mesmo jeito que a gente fez no outro passo. Então, vai lá, 75 dividido por 3 dá 25, o 45 dividido por 3 dá 15, e o 5, como não dá um valor inteiro, a gente só copia ele para baixo. Agora, o 25 ele não é mais divisível por 3, nem o 5, como não foi da primeira vez, só que o 15 a gente ainda consegue fazer mais uma divisão por 3. Então, a gente coloca o 3 aqui novamente e faz o mesmo procedimento. O 25 ele não é divisível, a gente joga para baixo, o 15 dividido por 3 dá 5, e o 5 a gente mantém ali da mesma forma. Agora a gente consegue, o 3 também a gente já acabou com ele, a gente já fez toda a decomposição possível, agora a gente passa para o próximo número primo, que é o 5. O 5 a gente vai conseguir dividir todo mundo ali. Então, vamos lá, 25 dividido por 5 vai dar 5, e 5 dividido por 5 vai dar 1. Agora a gente já está quase chegando no trio unitário ali que a gente precisa para esse conjunto. Para isso, a gente só precisa dividir por 5 de novo, então a gente joga aqui do lado direito, e agora sim a gente chega em todos os valores unitários ali, 1, 1 e 1. Se a gente manter essa sequência sempre, começar ali pelo menor número primo, e ir aumentando sequencialmente, testando ali os valores, até ir decompondo certinho, a gente sempre vai chegar nesses valores unitários, então não tem muita dificuldade. O principal problema, dificuldade, é você manter a atenção aqui, não errar nenhuma continha. Às vezes, esse exemplo tem uns números mais simples, algumas continhas já ficam um pouco complicadas,
Porém, dependendo do exercício, dependendo da prova, talvez você pegue um número mais difícil, alguma coisa. Então, você tem que tomar bastante cuidado com as contas aqui, não pular nenhum número e não fazer nenhuma divisão errada. Mas, terminada essa decomposição aqui, o exercício está praticamente pronto para o MMC. Beleza, a gente fez a decomposição. O que a gente vai usar dessa decomposição aqui? São os números que estão do lado direito aqui. Então, o 2, 2, 3, 3, 5, 5. Para calcular o MMC, é só multiplicar esses valores, os que estão à direita da linha. Então, eu coloquei aqui de volta a nossa decomposição, só para a gente acompanhar. O MMC ele vai ser igual a 2 vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 5, vezes 5. Aí, multiplicando todos esses números, dá um total de 900. Todos os exercícios que a gente fazer, a gente precisar utilizar o MMC, essas coisas, a gente vai ter que fazer uma decomposição simultânea desse tipo aqui. Não importa se a gente vai fazer com 2, ou se a gente vai fazer com 4 termos, se a gente vai fazer com 10 termos, a decomposição vai funcionar sempre do mesmo jeito. Começa pelo menor lá, vai aumentando, até a gente conseguir uma divisão que chegue no valor unitário. Esses 5 passos que eu coloquei aqui vai repetir para qualquer exercício. E a dificuldade desse tipo de problema é basicamente você não errar a conta, você tomar cuidado para não pular nenhuma conta, nem calcular um valor errado, e a interpretação. Coloquei um exercício, como falei no começo, de fixação ali, então você não teve uma contextualização, uma situação, um problema, né? Foi só, calcule o MMC, resolveu ali, fez, isso aí não tem como errar. Mas a maioria dos exercícios, principalmente de concursos, assim, eles não vão pedir para você, calcule o MMC. Ele vai te dar uma situação, problema, alguma coisa que você precisa interpretar para você fazer a utilização desses recursos, tanto o MMC quanto o MDC. E esse vai ser um exemplo que eu vou mostrar aqui para a gente, que é da própria prova da FUVEST, embora normalmente a gente veja a FUVEST como uma prova difícil, esse exercício aqui ele é bem tranquilo e vocês vão ver que a gente só tem um pequeno detalhe ali para a gente entender e o resto a gente resolve sempre da mesma forma. Desse primeiro exercício, dessa teoria rápida que a gente passou ali, alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Quer que eu explique de novo? Ou posso seguir? Para mim tá bom. Tá bom? Caso alguém tenha alguma dúvida aí, a gente pode voltar ali e resolver. No contrário, a gente vai seguindo, tá certo? Então, vamos passar para esse exercício aqui da FUVEST. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Aí já entra um exercício que você realmente tem que como que eu vou utilizar aqui o MMC? Essa é a dificuldade desses problemas, né? Você entender aonde você precisa, o que você precisa fazer para poder usar o recurso, né? O recurso em si, a ferramenta ali é simples, você decorou aquele passo a passo, você vai resolver qualquer exercício que tem em MMC, você resolve daquele jeito. Porém, a dificuldade está em como você vai chegar daquele jeito, né? Quando a gente bate de frente com um exercício desse, essa é a nossa dificuldade. Porém, a gente vai resolver esse aqui, vocês vão ver que ele é simples. Quais são as informações que a gente tem aqui importante? A primeira luz, ela pisca 15 vezes por minuto. Então,
Como a gente está interessado em tempo aqui, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente, vamos transformar isso para tempo, para uma unidade de tempo. Se ela pisca 15 vezes por minuto, para ela piscar uma vez, a gente vai precisar de 4 segundos. Isso aí, depois, se vocês quiserem, vocês podem treinar a própria regra de 3 que a gente viu na última aula, a gente resolve isso aqui, fácil. Para a segunda, da mesma forma. Se ela pisca 10 vezes por minuto, a gente vai precisar de 6 segundos para ela piscar uma vez. Aí, beleza. Se a gente conseguiu chegar nisso, para elas piscarem ao mesmo tempo, a gente vai precisar de um valor que seja múltiplo desses dois valores aqui, 4 e 6. Então, para a gente chegar nesse valor, só a gente calcular o MMC entre a frequência de um e a frequência do... A frequência não, né? O tempo que ela leva, o período que ela leva para piscar aqui e o período que a segunda torre leva para piscar. A gente vai fazer o MMC entre dois números ali e já vai chegar no resultado que a gente precisa. Eu vou passar aqui. Aí eu segui o mesmo passo a passo que a gente fez para a primeira situação, a gente vai fazer aqui. Então, vamos lá. Calcular o MMC entre os números 4 e 6. Primeira coisa, a gente coloca em ordem decrescente aqui, 6 e 4. O segundo passo, se vocês lembrarem lá, é só traçar a linha aqui à direita. O terceiro passo é iniciar a divisão pelo menor número primo que a gente utiliza, que é o 2. Então, o quarto passo é seguir aqui na divisão, né? Então, vamos lá. O 6 é divisível por 2, vai dar 3. O 4 é divisível por 2, vai dar 2. Na sequência, a gente consegue dividir por 2 de novo. Então, o 3, como não é divisível, a gente vai copiar ele para baixo. E o 2 dividido por 2 vai dar 1. Beleza, a gente já quase encerrou esse exercício. Na sequência, o 2 já não serve mais. A gente já não tem como fazer a divisão por 2 aqui. Então, vamos lá, vamos testar outro número, vamos testar o 3. O 3 a gente consegue dividir. Então, 3 dividido por 3 dá 1. O 1 já estava certo ali em cima, chegamos no valor unitário que a gente precisa. Beleza, a gente terminou essa decomposição simultânea aqui. Para a gente calcular o MMC é simples, é só multiplicar os valores que estão à direita ali. Então, 2 vezes 2 vezes 3 vai dar um total de 12. Então, se a gente voltar lá no exercício aqui, a gente pode entender que essas luzes elas vão piscar simultaneamente após 12 segundos. Que vai ser o valor que vai ser múltiplo tanto da primeira quanto da segunda. Se a gente for lá analisar, vamos dizer, na mão, a gente consegue entender isso, que são dois números simples, é fácil de fazer a conta ali, ó. A primeira torre a cada 4 segundos, então ela vai piscar no segundo 4, no segundo 8, no segundo 12. A segunda torre vai piscar no 6 e no 12. Beleza, o primeiro que a gente consegue que elas pisquem juntos vai ser no 12. Depois, todos esses múltiplos de 12. A gente vai conseguir no 24, no 36, no 48 e quando fechar o minuto de novo. Porém, como esse é um exercício com números simples, vamos dizer assim, a gente consegue pensar isso ali, fazer isso de cabeça. Mas se a gente joga um exercício um número mais difícil, ou uma situação que não seja assim tão trivial, aí a gente já precisa calcular o MMC aqui, é a melhor forma de você chegar. Aqui a gente podia ter, ao invés de ser 2 torres, a gente podia ter 3, talvez. Ou a gente podia ter, sei lá, 4, 5, 6 torres. O cálculo ia ser do mesmo jeito. A gente ia fazer aqui a decomposição, ia dar em vez de fazer 4 decomposições ali, 3 decomposições, a gente ia fazer um número com certeza maior de decomposições. Mas a dificuldade desse tipo de divisão aqui não é grande. Divisão por 2, divisão por 3, às vezes divisão por 5. São poucos exercícios que a gente vai passar de divisão por 11, por exemplo, 13. Mais que isso é muito difícil de acontecer. Alguém tem alguma dúvida nesse exercício? Posso seguir?
Esse ele já é um pouquinho, não é trabalhoso, né? Até que a conta em si do MMC, ela acaba sendo mais fácil, né? A dificuldade está basicamente na interpretação mesmo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Bom, então vamos passar para o próximo aqui. Aqui só a resposta certinha, de acordo, né? Que as luzes vão piscar a cada 12 segundos. E vamos para o próximo. Aí eu procurei selecionar um exercício da própria VUNESP, né? Que vai ser a banca de vocês. Então, é interessante para a gente, ao mesmo tempo que treina ali o conteúdo, você já se ambienta com o modelo do exercício, como que eles gostam de fazer. Acho que também é importante para vocês e a VUNESP é uma banca interessante as questões que elas fazem, né? Tanto para vestibular quanto para concurso, o conteúdo e a interpretação que você precisa ter nos exercícios não é mais fácil, né? Mas vamos lá, esse exercício aqui é simples. Conteúdo de matemática, em geral, ele acaba sendo simples, né? O difícil mesmo é a interpretação. Mas vamos lá. Em uma pista de corrida, dois carros, A e B, saem no mesmo instante da linha de partida. O carro A passa por essa linha a cada 1 minuto e 20 segundos e o carro B passa por essa linha a cada 1 minuto e 10 segundos. Os dois carros passarão juntos novamente por essa linha após. Aí ele te dava as alternativas lá para a gente responder. Porém, se vocês já olharem esse exercício aqui, você percebe que o modelo dele é bem parecido com o que a gente fez anteriormente, né? Você tem um tempo de um tempo do outro, quanto tempo de novo a gente vai precisar para eles se encontrarem ali. Segue. Então, quando você bater de frente com um exercício desse tipo ali, você olhou, falar, quanto tempo vai. Usa o MMC que provavelmente você vai conseguir resolver esse exercício sem maior dificuldade. Além disso, não chega a ser uma pegadinha nesse exercício, né? Mas é uma coisa que você precisa tomar cuidado. Ali, o carro A, ele passa por essa linha a cada 1 minuto e 20 segundos. Então, a gente tem duas unidades de tempo ali diferentes, né? O minuto e o segundo. Para isso, para a gente fazer uma conta mais fácil ali, não ter muita dificuldade, vamos transformar tudo para segundo. Então, como 1 minuto tem 60 segundos, 60 mais 20, 80 segundos para o carro A dar uma volta. Para o carro B, a mesma coisa. 1 minuto, 60 segundos, mais os 10 segundos ali que sobrou, 70 segundos para dar uma volta. Poderia transformar isso para minutos? Poderia. Porém, isso, na divisão ali não ia dar um número inteiro, aí a dificuldade para você fazer a conta ali já ia aumentar só por isso. Porém, para você fazer a divisão ali de números para calcular o MMC, como a gente falou lá no começo, a gente precisa de número inteiro, né? Senão não funciona. Então, a melhor maneira é se transformar geralmente para unidade menor aqui, que nem minuto, hora, essas coisas, a gente tenta jogar sempre para segundo ou para a menor unidade que tenha no problema, que a gente consegue resolver isso. Normalmente as contas ficam mais simples, mais fáceis de fazer, você fica com um zero no final ali, é só trabalhar esse zero certinho. Então, mesmo com o número maior, a conta ela fica mais fácil de fazer. Feito isso, as informações que a gente precisa aqui, a gente chega no mesmo padrão daquele exercício anterior, né? A gente tem um tempo de um, tempo do outro. Quanto tempo eles vão levar para se encontrar? Então, eu vou deixar uns 5 minutinhos aí para vocês montarem esse exercício. Nem precisa chegar até o final ali, mas fazendo uma ou duas divisões já serve para vocês irem treinando, tá certo? 8h05 agora, vou deixar até umas 8h10 para vocês irem fazendo esse aí. Aí 8h10 a gente resolve junto, que como eu vou fazendo aqui, às vezes parece tranquilo, não tem nenhuma dúvida, mas talvez na hora que vocês forem calcular ali, surja alguma dúvida, a gente já responde, tá certo? Vou dar aí 5 minutinhos para vocês, vou tomar uma água aqui e já volto.
Bom, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta também, vocês podem me procurar durante a aula aqui, ou estou no grupo de vocês, ou podem me enviar privada a dúvida, que a gente sempre tenta ajudar ali o mais rápido possível, resolver, assim a gente vai, certo? Esperar mais uns 3 minutinhos para vocês montarem aí, a gente já resolve ele. Acredito que vocês não vão ter muita dificuldade nesse exercício, não. Bom, pessoal, conseguiram montar um pouquinho ali, começar ele? Agora eu vou seguir aqui na resolução, acho que aí vocês podem acompanhar, ou se tiver alguma dúvida, já vão falando que a gente vai resolvendo, tá certo? Vamos só reler ele aqui rapidinho. Em uma pista de corrida, 2 carros A e B saem no mesmo instante da linha de partida. O carro A passa por essa linha a cada 1 minuto e 20 segundos e o carro B passa por essa linha a cada 1 minuto e 10 segundos. Os 2 carros passarão juntos novamente por essa linha após. Então, o que a gente tirou daqui no começo do exercício o carro A, ele leva 80 segundos para dar uma volta, enquanto o carro B leva 70 segundos para dar outra volta. Feito isso, para a gente conseguir encontrar esse tempo simultâneo aqui, a gente vai precisar calcular o MMC entre o tempo do carrinho A e do carro B. Então, basicamente, a gente vai calcular o MMC entre 70 e 80 segundos. Então, vamos lá. Primeiro passo, a gente coloca ali ordenado na forma decrescente, para ficar mais organizada a conta. Segundo passo, traça a linha ali à direita do último número. Terceiro passo, começa a divisão pelo menor número primo possível, o 2. Então, vamos lá. 80 é divisível por 2, vai dar 40. 70 é divisível por 2, vai dar 35. A gente ainda consegue dividir por 2. Então, coloca o 2 aqui. 40 dividido por 2 dá 20. 35 a gente não consegue dividir, então a gente só copia o 35 para baixo. A gente ainda consegue dividir por 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. O 35 a gente não conseguiu da primeira vez, copia ele para baixo. O 10 a gente ainda vai conseguir dividir por 2. Então, vamos lá de novo. Mais um 2 aqui. 10 dividido por 2 vai dar 5. O 35 a gente copia ali.
Pronto, agora o 2 a gente já não consegue mais. O 3, a gente testar ali, a gente também não consegue. O 5 não é divisível por 3, e o 35 também não. Então, qual que é o próximo que a gente vai testar? O 5. Então, coloca o 5 aqui. 5 dividido por 5 vai dar 1. O 35 dividido por 5 vai dar 7. Então, o 5 aqui a gente não consegue mais de novo. Qual que é o próximo que a gente vai testar? É o próprio 7. Então, 1 já estava ali. 7 dividido por 7 vai dar 1. Chegamos no valor unitário ali e já terminamos a decomposição. O quarto passo está feito. Para calcular o MMC, é só multiplicar os valores que estão do lado direito. Então, é 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 5, vezes 7. Que dá um total de 560 segundos. O exercício em si, ele está resolvido. A gente já calculou ali o tempo que ele leva para se encontrarem. A gente fez o tempo da volta do carro A, do carro B, calculamos o tempo ali. Depois de 560 segundos, eles vão se encontrar. Só para o exercício ali, como ele fazia, ele dava o tempo em minutos e segundos, a gente pode transformar de novo isso. A gente faz uma divisão simples ali, os 560 a gente divide por 60, vai dar 9 minutos e vai sobrar 20 ali. Esses 20 são os segundos, né? Então, a gente pode, se tiver a opção de resposta em segundos, a gente mantém ali os 560 segundos, ou se não, a gente faz essa conversão de minutos para segundo. Se vocês estiverem com dificuldade em conversão, eu vi que também é um tema de vocês, está lá no edital, a conversão de minutos ou conversão de distância, esse tipo de coisa, vocês podem procurar que a gente tira essa dúvida, ou se vocês tiverem com bastante dúvida, a gente pode até mesmo fazer uma aula específica para isso, ou dedicar um tempo da aula para a gente fazer isso, tá certo? Em relação à estruturação ali, montar a divisão, a decomposição simultânea, vocês tiveram dúvida, deu certo? Querem perguntar alguma coisa, eu posso seguir. Ô, Juan. Oi. É 560 dividido por 60, né? Isso, você vai fazer ele por 60, né? Então, mas deu 9,33, não deu 9 minutos e 20 segundos. Isso, o que acontece? Você arredondou. Não, se você fizer essa divisão inteira ali, vai dar 9,33 mesmo, tá certo? Sua conta tá certa. Ah, tá. Só que vai dar o quê? 9,33 minutos, certo? Certo. Aí 0,33 minutos é uma coisa que a gente normalmente não usa, né? Tá certo? Sim, a gente, sim. não, sei lá, 1 hora e 0,33. Não. Então, o que a gente faz? Você vai ter que fazer aí uma regra de 3. Você pode montar ela aí, igual a gente fez na aula passada. Você vai colocar lá, 1 minuto tem 60 segundos. Certo. Aí 0,33 minutos vai ter quanto? Vai ter X segundos, certo? Uhum. Você fez isso, chegou ali no X, você vai calcular ele do mesmo jeito que a gente fez na outra aula, daí você vai chegar nos 20 segundos. Entendeu? Entendi, obrigada. Imagina. Ou, se você quiser fazer de outra forma, você fez essa divisão do 9,33 na calculadora, né? Sim. Na verdade, eu fiz na mão mesmo, eu dividi na mão mesmo, depois que eu vi. Então, como você fez na mão, é melhor ainda. Fiz na mão. Você colocou lá o 560, certo? Certo. O primeiro número que você conseguiu dividir foi o 9. Foi. Deu 540, sobrou 20, certo? Isso. Aí pus vírgula, pus o 0. Então, mas aí você não precisa da vírgula. Esse 20 que sobrou ali, o resto, já é o segundo. Já é o segundo, tá certo. Sempre que der menor, que nem como 1 minuto tem 60, qualquer valor que der menor ali, você vai saber que isso é o seu segundo. Para fazer a conta na mão ali, que nem para um concurso, sim, isso vai te facilitar. Não é a coisa ideal para se fazer, né? Não é a conta. Você não vai seguir o rigor necessário, mas funciona. É o resultado, um jeito mais rápido de você chegar ali. Legal. Tá certo? Tá bom, certinho. Obrigada, viu? Imagina.
Eu acho que do MMC esse foi o último exercício que eu trouxe para vocês. Aí, como eu falei lá no começo, a gente vai falar também do MDC, que é o máximo divisor comum. Aí, do mesmo jeito, para vocês poderem acompanhar depois, eu trouxe ali uma definição. É o maior número que pode dividir todos os termos da sequência simultaneamente. Então, a gente tem lá uma sequência com 2, com 3, com 4, com 10 números, o MDC, ele é basicamente o número, o maior possível para dividir todos eles ao mesmo tempo. Como que a gente calcula o MDC? A gente pode usar a mesma decomposição simultânea que a gente usou no MMC, para ficar mais fácil. Porém, a gente vai ter um detalhe ali, que a gente só vai poder multiplicar os termos que dividem toda a sequência ao mesmo tempo. Ou seja, no MMC lá a gente teve ali nos exercícios algumas situações. Esse número pode dividir por 2, esse não. A gente vai seguir a divisão do mesmo jeito, só que a gente não vai usar esse número daí para poder calcular o MDC. Se a gente fizer a decomposição simultânea, se vocês conseguiram fazer ali no último exercício, entenderam isso, vocês vão pegar ali o macete do MDC, que é bem facinho também, acredito que não vão ter dificuldade. Eu já coloco um exercício de cara aqui pra gente, porque vocês vão ver que não tem muita dificuldade. Eu segui o mesmo modelinho da outra hora. Primeiro vamos fazer um exercício de fixação mesmo do conteúdo, e depois a gente passa ali e faz um exercício mais a gente entender como que cobra esse conteúdo mesmo nas provas. Então vamos lá, calcular o MDC entre os números 24 e 16. Primeiro passo para a gente resolver é fazer a decomposição. Da mesma forma que a gente fez para o MMC, a gente faz a decomposição simultânea. Não precisa, MDC, não. Faz a mesma decomposição até o final lá, concentra na decomposição, depois a gente calcula o MDC. Então, vai lá, organiza os números de forma decrescente, passa a linha à direita, começa a divisão. Por 2, divide 24, divide 16, certo? Então, sobrou 12, sobrou 8. A gente consegue dividir por 2 de novo? Conseguimos. Então, vai lá, 12 dividido por 2 vai dar 6, 8 dividido por 2 vai dar 4. Que a gente consegue dividir por 2 de novo? Conseguimos. Então, coloca o 2 aqui, vai dar 3, vai dar 2. Aqui, a gente consegue dividir por 2? Consegue. Só um dos termos, mas a gente consegue. Então, vai lá, o 3 não divide, então a gente joga ele para baixo, 2 dividido por 2 vai dar 1. Aqui, o 2 já não vai conseguir dividir mais, então a gente vai lá e joga o 3, um próximo número 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1, 1 já estava ali, chegamos no valor unitário. Fizemos a decomposição unitária, a decomposição simultânea, e vocês percebem que a gente não fez nada diferente, a gente não usou nada diferente até agora, porque não precisa. Faz a decomposição do jeito certinho dela, depois a gente vai e calcula o MDC do jeito que precisa. Então, feito isso, como a gente falou ali rapidinho, a gente vai usar só os valores que dividem ambos os termos ao mesmo tempo. Então, eu vou colocar aqui de novo a decomposição que a gente fez no slide anterior, só para a gente ir acompanhando aqui, para a gente saber quais desses valores, do lado direito, óbvio, que a gente vai usar para calcular o MDC. Então, ó, primeira linha ali, o 2, ele divide tanto o primeiro quanto o segundo termo, certo? Então, a gente vai usar ele no MDC. Segunda linha, o 2 divide tanto 12 quanto 8. Então, a gente usa ele no MDC. Terceira linha, o 2 divide tanto o 4 quanto o 6. Então, a gente vai usar ele no MDC. Agora, quarta linha, o 2 ele divide só um dos termos, né? Ele não divide o 3. Então, esse número vai ficar de fora do cálculo do MDC. Aí, da mesma forma, na última linha, o 3, ele divide só um dos números. Então, a gente não vai usar ele para o MDC. Feito isso, para a gente calcular o MDC, do mesmo jeito. Os valores que a gente vai usar ali é só multiplicar eles. No caso, é 2, 2 e 2. Multiplica todos eles, vai dar 8. E essa vai ser a nossa diferença do MDC para o MMC.
como na própria definição dele fala que ele tem que dividir todos ao mesmo tempo, a gente só vai usar, a gente vai pegar a decomposição, vai fazer da mesma forma, e só vai usar os que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, se a gente tiver lá 10, 15 termos na decomposição, a gente vai pegar lá, esse divide todos. Mantém ele ali. Esse não divide todos. Então, pode tirar ele que a gente não vai usar no cálculo do MDC. Obviamente, isso não vai acabar acontecendo em vestibular, concurso, essas coisas, mas se você quiser fazer um exercício de fixação, você pode pegar uma sequência de termos ali, 2, 3 termos, de repente até essa mesma aqui, você pode ir lá, calcula o MMC, MDC, MMC, MDC, e assim vai, para você ir treinando. Que aí você consegue usar a decomposição ali, que é o principal, e consegue calcular esses dois valores diferentes para a mesma decomposição. Percebam aqui que se a gente quisesse calcular o MMC entre o 24 e o 16, era só a gente multiplicar esse resultado aqui por 2, que a gente não usou, e por 3. Então, é bem simples. A gente faz um, a gente consegue fazer o outro e não vai ter maiores dificuldades. Entenderam essa diferença aqui do MDC, como que a gente faz, como que a gente calcula? Posso seguir para o próximo exercício? Pode ser. Joia. Então, aqui agora eu vou trazer um exercício já que tem mais um conteúdo diferente ali para a gente desenvolver mesmo o assunto até chegar no MDC, né? Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha, sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em. Aí tem as opções de grupos e a quantidade de abelhas. Mas aí eu deixei de fora para a gente poder seguir no foco do exercício aqui. O que a gente tem de informação aqui? A gente tem 288 abelhas batedoras e 360 abelhas engenheiras. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir isso em grupos, e o que ele pede aqui na penúltima linha aqui? Ele pede o maior número de abelhas possíveis. Então, a gente vai procurar o máximo de abelhas que a gente pode dividir entre esses dois números aí, para a gente ter em cada equipe, como eles mesmos falam aqui, né, as equipes. Então, basicamente, para a gente resolver esse exercício aqui, a gente vai ter que fazer um MDC simples. Entre os números 288, que é a quantidade de abelhas batedoras aqui, e 360, que é a quantidade de abelhas engenheiras. Daqui para frente, é basicamente o que a gente fez lá desde o começo. Não vai ter maiores dificuldades, a gente vai fazer a decomposição ali, vai separar os termos e seguir. A dificuldade maior por esse tipo de exercício é você interpretar ali o que você precisa fazer e chegar nessa conta. Chegou na conta aqui, para vocês resolverem, tranquilo. Então, vamos lá fazer a decomposição. Perceba que eu segui sempre, eu passei lá no primeiro exercício resolvido, eu fiz um roteirinho, eu vou mandar para vocês também, vai ficar disponível na plataforma essas transparências, e eu segui esse roteirinho para decomposição simultânea ali em todos os exercícios. Às vezes fica até um pouco chato. Se eu quiser fazer fora de ordem ali dos números, eu posso fazer? Pode. Porém, a chance de você pular um número ou fazer algum erro acaba ficando um pouquinho maior. Então, procurem seguir sempre esse passo a passo que eu deixei indicado aí, que eu acredito que seja uma maneira segura de fazer esse tipo de exercício. Ordenamos os números ali, vamos lá. Passa a linha aqui e começa a divisão por 2.
360 a gente consegue dividir, 288 a gente consegue dividir, tá certo? Fica 180, 144. Aí, por 2, a gente consegue dividir? Consegue. Então, vai sobrar 90, vai sobrar 72. Por 2, a gente consegue dividir de novo? Conseguimos. Então, vamos lá. Vai sobrar 45 e 36. Por 2, a gente consegue dividir? Consegue dividir o 36. Então, coloco o 2 aqui. O 45 não é divisível por 2, a gente mantém. O 36 é divisível por 2, vai sobrar 18. Aí, o 18, a gente consegue dividir por 2 de novo. Então, coloco o 2 aqui, copio o 45 ali, 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora, o 2 a gente já não consegue usar mais. Então, vamos testar o próximo, vamos testar o 3. O 3 a gente consegue dividir os dois. 45 dividido por 3 ali vai dar 15, e o 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, a gente consegue novamente dividir por 3, coloca ele aqui, 15 dividido por 3 vai dar 5, 3 dividido por 3 vai dar 1. Aí o 3 acabou a utilização dele aqui, vamos testar o próximo, que é o 5. 5 dividido por 5 dá 1, o outro valor unitário já estava ali, a gente fez a decomposição. Beleza, a decomposição está pronta por esse exercício. Então, vamos avaliar agora quais deles dividem ao mesmo tempo para a gente poder usar no MDC. Então, eu deixei aqui indicado para vocês lembrarem, né, para avaliar. Copia eles de volta aqui. Vamos lá. Primeiro termo ali, o 2. Ele divide o 360 e ele divide o 288. Então, a gente vai usar ele. Segundo termo, o 2. Ele divide o 180 e ele divide o 144. Então, a gente vai usar ele. O terceiro, ele divide o 90 e ele divide o 72. Então, a gente vai usar ele também. O terceiro ele divide o 36, mas ele não divide o 45. Então, a gente não vai usar esse. Da mesma forma, o próximo. Ele divide o 18, mas ele não divide o 45. Então, a gente não vai usar ele. Agora, o primeiro 3 ali, ele divide o 9 e ele divide o 45. Então, a gente vai usar esse 3. O segundo 3, ele divide o 3 e ele divide o 15. Então, a gente vai usar ele. E, por fim, o 5 ali, ele divide só ele, só o primeiro termo, né? O segundo já está unitário, então a gente não vai usar. Então, aqui, se a gente for calcular o máximo divisor comum, a gente vai usar o 2, o 2, o 2, aí pula aqui, vai usar 3 vezes 3. Vai dar um total de 72 abelhas. Aí, se vocês repararem lá no começo, a gente tinha uma quantidade de abelhas e a gente consegue fazer a divisão por grupo. A gente consegue chegar num total até de 9 grupos. Considerando a quantidade que tinha lá, vai ser o número máximo. Percebo que a gente não faz a divisão ali, vai não sei quantas operárias vai para cá, não sei, engenheiras e esqueci o outro nome, mas a gente, não sei quantas engenheiras vai para cá, quantas vão para lá. Isso a gente não calcula pelo MDC nem pelo MMC, a gente calcula só a divisão ali, quanto tempo vai igualar, qual a quantidade que a gente faz disso, ou a quantidade que a gente precisa. Tirando isso, para ambos é importante vocês treinarem ali a decomposição simultânea. A gente usa tanto para um quanto para o outro. Acredito que seja fácil, deixei um roteirinho ali bem. Às vezes chega a ser até cansativo a quantidade que você vai repetindo isso, que nem às vezes você pega dois números grandes, que nem está aqui nesse exercício, mas você coloca ali, em vez de 2, você coloca 3, vai ficar uma conta enorme. Mas a dificuldade é baixa. É só você ir dividindo ali com calma, com tranquilidade, prestar atenção para não esquecer nenhum número, para não errar nenhum número, que você vai conseguir resolver. No mais, é isso ali, pegar a interpretação do exercício, entender o que ele está propondo, o que ele está pedindo, que acredito que vocês não vão ter dificuldade, nem com o MMC, nem com o MDC. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Na verdade, não. Acredito que esses exercícios sejam suficientes para vocês entenderem ali o conteúdo.
Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu volte alguma coisa, eu estou à disposição aí de vocês. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o tema? Não, tranquilo. Mais alguém? Deixa eu te fazer uma pergunta, Juan. Tá Só eu certo. que falo, né? Pode falar, fica à vontade. Viu? Será que você vai conseguir passar para nós probabilidade, estatística ou não? Probabilidade estatística? É. Eu trago na próxima aula, pode ser? Pode, ótimo, porque cai muito, né? Uhum. Eu ia pedir para vocês agora mesmo, se vocês queriam algum conteúdo, alguma coisa em específico. Legal. Eu já estava vendo ali sobre probabilidade estatística, alguma coisa, acho que com certeza é importante. Então, Sim. próxima aula eu trago para vocês, pode deixar. Legal, então. Obrigada, viu? Bom, acho que isso a gente já adiantou um pouquinho das perguntas que eu ia fazer, se vocês tinham alguma dúvida ou alguma sugestão para a próxima aula, então acho que agora ficou. É um conteúdo com certeza importante, então na próxima aula eu vou falar com vocês sobre probabilidade, estatística. A gente faz uns exercícios, acho que eu vou procurar manter o mesmo modelo ali. Probabilidade acaba sendo um pouquinho mais difícil você manter esse passo a passo que eu tento colocar ali, mas a gente vai resolvendo, a gente vai interpretando junto e Sim, no final dá certo. tá bom. Bom, então tá certo. Eu agradeço a participação de vocês. Essa aula vai estar disponibilizada ali para quem quiser assistir de novo, quem quiser compartilhar com alguém do grupo ali que não pôde comparecer. Então, precisando de mim, estou à disposição no grupo ali, podem mandar mensagem ou um particular. E é isso, agradeço a participação de todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite a todos.